Bom dia, todo mundo. É um prazer estar aqui. E olha quem está comigo agora, Mônica. Tudo bem, Mônica? Já, gente, hoje vocês vão cansar de mim, viu? Que hoje eu não quero perder nada, eu quero participar de tudo. Então vamos nessa. O papo de agora, acho que ele é muito importante. Eu acho que faz muito sentido da gente falar sobre ele, principalmente agora, depois desse papo que você teve com o Sérgio. E vamos nessa. Eu esqueci de me apresentar. Eu sou o Rafa, eu sou gerente de contas aqui na Solids, faço parte do time de sucesso do cliente. Estou atendendo uma gama enorme e eu acho muito importante da gente falar de impacto social nesse momento, porque a gente tem um projeto aqui dentro que o Solids Transforma, a gente vai falar muito sobre ele agora, e eu acho que tem tudo a ver com esse momento que a gente está passando, inclusive. É, e legal, assim, eu falei com o Rafa, assim, eu quero que esse momento seja um momento onde eu possa colocar um pouquinho do meu coração, mas a gente não vai ser só coração, né, Rafa? A gente vai falar também Exatamente. da questão de hoje a gente vê as empresas maiores falando muito dessa movimentação de ESG, de impacto social, de uma economia onde se produz valor além do monetário. Mas eu queria convidar você, que é de uma empresa pequenininha também, a não achar que essa é uma coisa, quando eu tiver estrutura, quando eu for grande, né? E aí eu queria até começar contando, assim, esse projeto, né, que é o Solids Transforma, assim, fico emocionada, porque é um projeto, assim, falei que ia falar do coração, que está no meu coração, sempre nasceu, mas nasceu quando a Solids era pequenininha, quando era eu, o Alê e mais 5, 10 pessoas. A gente, assim, existe a diferença da empresa, que eu sempre falei, a gente sempre foi uma empresa grande, às vezes num corpo pequeno. Então, mesmo quando a gente ainda estava num corpo pequeno, a gente já conseguia sonhar grande. E a gente nunca desprezou a nossa capacidade de gerar impacto social. Então, eu queria que a gente começasse esse papo convidando a todas as empresas de todos os tamanhos para que tomem consciência de que você, naquilo que você faz, com o recurso que você tem, você pode gerar impacto social e você pode mudar a vida das pessoas. Isso é muito importante, né, Rafa? Eu acho super importante porque quando a gente fala de impacto social, a gente fala literalmente em pensar onde que a gente está, com quem que a gente está falando, né? Qual é o meio que a minha empresa está inserida, porque a gente vai causar um impacto, né? Isso é certo. Seja você uma empresa pequena, uma empresa grande, e eu tenho certeza que quem está começando pequeno agora e quer crescer, como você e o Sérgio estavam falando antes, né? Ah, eu não tenho uma cultura completamente fechada, eu estou numa construção. Isso é importante. Pensar como você está dentro e também como isso vai afetar fora, e pensar exatamente na questão da responsabilidade, do impacto, como que isso vai ser, vem muito de dentro também, né? Vem toda dessa construção que a gente tem do bem-estar de quem está trabalhando com a gente, né? Dessa possibilidade da gente olhar para o lado e pedir ajuda também, e ter todo esse amparo, essa responsabilidade que a gente tem um com o outro, porque no fim das contas a gente vai derramar isso para quem está do lado da gente, né? Pensar na saúde dos nossos colaboradores, né? No bem-estar dessas pessoas. E a gente está passando por um período muito que ninguém nunca passou na história, né? Todo mundo que está agora no século XXI, pensando em questões que mudaram a forma como a gente trabalha, mudaram a forma como a gente é impactado e como a gente impacta, a gente, né, teve que mudar muita coisa. A gente teve que pensar, e agora? Para onde que a gente vai? O que a gente está fazendo? Como que a gente vai seguir nessa ideia, né? Então, todas essas decisões que a gente veio tomando, né, ao longo desses últimos tempos, seja, né, e agora eu estou falando sólidos também, de a gente vai para o home office, como que vai ser isso? Como que isso vai impactar a vida dos meus colaboradores? Como que isso vai impactar os meus clientes também, né? Porque pensando também como gerente de contas do sucesso do cliente, eu tenho que pensar que o meu cliente ele está ali no meio, eu preciso trazê-lo comigo em todo esse processo, né? Isso faz parte desse impacto, né? Então, quando a gente fala desse entendimento de impacto e responsabilidade, a gente está pensando justamente em tudo que a gente pode trazer que vai além só de quem está aqui com a gente, né, Mônica? Isso é um pensamento que deve se expandir cada vez mais. E as pessoas estão de olho, as pessoas acompanham o que a gente faz. A gente vive numa sociedade agora que todo mundo está
está conectado, né? A gente está muito falando dos millennials e da geração Z, que são essas gerações que vieram nativas digitais, né? Elas estão aí e elas esperam posicionamentos, elas esperam que as coisas sejam ditas, né? Quanto à pandemia, quanto à geração de empregos. E muito do que essas pessoas têm esperado das empresas, muito além de ter um emprego para ter um salário, eu vou ter o bem-estar aqui. Qual é o impacto que essa empresa está causando ao redor dela, né? Como é que eu posso fazer parte desse impacto também? Eu acho que a gente tem isso muito, muito forte dentro da Solids. Eu acho que, e até pensando na própria evolução, né? Conversando, vamos falar um pouquinho rapidinho da história da gestão de pessoas. Né? A gestão de pessoas, ela começa com aquela importância ali só burocrática. E aí, com os anos, ela depois passa a ter algumas funções, ela vai ampliando a sua área de atuação para toda a empresa, e chega um momento que é papel da gestão de pessoas transbordar. E aí eu paro de falar só da empresa e começo a entender que a empresa ela faz parte de um ecossistema e que ela pode gerar impacto não só internamente ou externamente no cliente, mas em toda a comunidade. E aí eu começo a entender que eu faço parte de um ecossistema que precisa andar integrado com a própria sociedade. Não dá para viver numa comunidade que está cheia de distorções, cheia de problemas, e eu não me envolver com isso. Porque eu faço parte. Isso não é um problema do outro, isso é um problema meu. Né? E aqui no Brasil, né, e aí falando um pouquinho, o que é o Solids Transforma? O Solids Transforma é um programa de impacto social, e aí a gente pensou assim, nós somos uma empresa que, graças a Deus, acho que a gente consegue distinguir o que é certo e o que é errado, e tem muita coisa errada lá fora. Então, naquilo que tem errado, que está errado, a gente procura contribuir. Então, só para vocês entenderem, assim, de forma prática, o que nós fizemos? Nós criamos um programa, né, onde nós sempre tivemos ações, assim, dispersas, né? Então, nós sempre ajudamos algumas ONGs, alguns movimentos sociais, mas a gente resolveu estruturar isso para que a gente consiga ganhar performance, escala e amplitude, para que a gente consiga escalar, né? A gente fala o tempo todo na Solids, né, Rafa? Precisamos crescer, precisamos expandir, precisamos escalar. E no social também, a gente precisa aumentar nosso impacto. Então, a gente criou um programa que é o Solids Transforma. E aí você fala assim, Mônica, mas por onde que eu começo? Super legal ter um programa, ter uma área de impacto social na empresa, mas por onde eu começo? No nosso caso, foi muito natural que a gente começasse por aquilo que o nosso próprio produto faz. Né? Então, hoje o Solids Transforma, ele abraça dezenas de projetos sociais no Brasil inteiro, que esses projetos eles têm áreas de atuação diferentes, né? Eles são distintos, mas a nossa tese é uma tese de gerar empregabilidade para as pessoas que estão mais vulneráveis na sociedade. Né? Então, seja um menor aprendiz que está ali no primeiro emprego, que tem questões de vulnerabilidade social, seja com mulheres na periferia que estão empreendendo, né? A gente tem uma gama, a gente tem uma diversidade muito grande de projetos, mas sempre na mesma matéria, que é a empregabilidade. O nosso eixo é esse eixo principal. Então, a gente procura, então a gente apoia, né? E aí nós temos 3 fases distintas, né? Nós temos alguns projetos onde a gente estruturou algumas fases. A primeira fase, no início, a gente começou a ajudar com o nosso produto. Então, a gente tem o Profiler, que é o mapeamento comportamental. Então, a gente começou a aplicar o Profiler em pessoas onde a gente entendeu que o nosso próprio produto mudaria a história delas em relação à empregabilidade. Né? Então, por exemplo, hoje a gente tem até projetos onde a gente está ali aplicando o Profiler em mulheres que estão privadas de liberdade. Olha onde chega, né? A gente tem projetos onde a gente aplica o Profiler em pessoas em situação de rua. E ali a gente mostra para elas, olha, você não
olha quem você tem pontos fortes, você é uma pessoa com habilidades. E aí a gente pega esse resultado em alguns projetos e a gente usa esse produto que a gente tem, que mostra a força das pessoas, que mostra onde elas são boas, e a gente integra isso e tenta aplicar isso para que as pessoas consigam realmente as melhores oportunidades de trabalho. Essa é uma primeira fase, por isso que eu falei que todo mundo pode começar fazendo com aquilo que tem na mão, né? A Solids cresceu, expandiu, agora a gente tem um segundo momento onde a gente consegue não só ajudar com o produto, mas a gente consegue ajudar também com recursos financeiros, né? E a gente tem um plano estruturado onde a gente tem primeira fase, vamos ajudar com o produto, ok. Segunda fase, vamos entrar com investimento financeiro, porque às vezes, né? Então, durante a pandemia, por exemplo, a gente gastou grande parte do nosso recurso financeiro ajudando as pessoas que estavam com fome. Então, a gente precisou... Aí foi uma situação meio atípica, onde a gente teve que comprar cesta básica para alimentar as pessoas que estavam com fome. Porque, puxa vida, num momento de crise, assim, também não adianta eu dar o profile e a pessoa está com fome dentro de casa. Então, a gente precisou entrar naquilo que era uma necessidade básica, né? E aí a gente tem esse sonho de expandindo, né? E é importante isso, assim, você pode começar com o recurso que você tem. No início, a Solids não tinha condição de ajudar com coisas além do produto. Então, a gente começou com o produto, aí o segundo momento a gente agora tem condições e a gente sonha com coisas muito maiores em relação ao impacto social. Mas, assim, comece de onde você está com o recurso que você tem. Segundo o ensinamento desenvolva uma tese que tenha a ver com aquilo que você faz. Mostre para o seu time, para os seus colaboradores, né? Eu preciso mostrar para o Rafa que aquilo que ele está ali fazendo no dia a dia faz sentido, que aquilo ali importa, que aquilo ali gera um impacto na sociedade, que aquilo ali muda a vida das pessoas. Eu tenho certeza que cada empresa consegue identificar. Né? Então, isso para a gente é muito importante. Quando a gente fala assim, precisamos estruturar o Solids Transforma, eu pensei muito em cada solidiano. Eu pensei assim, nossa, as pessoas elas precisam sentir que aquilo que elas fazem tem um significado, que aquilo que elas fazem pode mudar a vida de outra pessoa. Isso é muito forte, a gente precisa investir nisso. Né? E o terceiro ponto é a gente ir estruturando aos poucos. À medida que a nossa capacidade de gerar impacto social vai crescendo, a gente também é importante, uma coisa que eu gosto, é que nossas ações, elas têm sempre, elas caminham junto com o estímulo ao voluntariado, né, Rafa? Então, a gente precisa também... a gente apoia os projetos, mas a gente sempre manda as listinhas. Gente, quem quer ser voluntário no projeto tal? Isso foi uma coisa que a gente estruturou desde o início. Para quê? Para que as pessoas possam se engajar em uma coisa que são uma coisa maior do que elas mesmas, sabe? Então, era importante para a gente não só cuidar da sociedade, gerar um impacto, como também engajar o nosso time no trabalho voluntário. Isso a gente entende que isso é parte do que as pessoas precisam e do que as pessoas estão buscando, não é, Rafa? Total, até porque quando a gente pensa em toda essa construção do Solids Transforma, né, nessas etapas de o que a gente tem aqui e como que a gente pode fazer, né? Agora a gente tem a capacidade de seguir em frente, porque quando a gente olha para as pessoas, quando a gente está falando aqui dentro da Solids mesmo, né, conversando entre a gente sobre Solids Transforma, sobre como que isso que é um projeto incrível, né, maravilhoso nesse sentido, o olho de todo mundo brilha. Eu acho que isso faz parte da nossa realidade, como qualquer solidiano que olha e fala, eu quero participar, eu quero ser um voluntário. Tanto quando a gente pergunta alguma coisa, vem muita gente querendo participar, porque esse impacto ele começa aqui dentro, né? A gente tem uma diversidade muito grande de pessoas dentro da Solids, que tem, né, backgrounds diferentes, que vêm de lugares diferentes, e que estão aqui, junto com todos nós, no dia a dia, nesse momento que não está sendo fácil, mas a gente consegue, né, apoiando um ao outro. Isso é muito importante, porque, no fim das contas, isso também mostra muito dos times que a gente tem aqui dentro, né? Mostra muito de como a gente quer que esse impacto aconteça e como a gente coloca as pessoas no centro desse processo. Como a gente coloca, como a gente fala, né? A gente quer ajudar as pessoas, então elas têm que estar no centro. Eu acho que isso vem muito do que a Solids entende de impacto, né? Impacto positivo.
Tem um ponto que eu queria trazer que é muito importante, porque quando você fala isso de planejar, né, o que eu posso fazer, aonde eu posso chegar, isso é muito importante quando a gente entende também o nosso tamanho, o ponto em que a gente está no nosso desenvolvimento, né, como empresa, e agora eu falo para todo mundo, porque eu entendo que às vezes existe uma vontade muito grande de ajudar todo mundo e de mudar tudo agora. Seria incrível se a gente conseguisse parar tudo e transformar tudo no melhor mundo possível. Seria um sonho maravilhoso, mas a gente não consegue. Então, acho que a gente tem que. A primeira pergunta que a gente tem que se fazer, né, é o que eu posso fazer agora, né? Quais são as minhas capacidades? O que eu tenho? Igual você falou, eu tenho um produto aqui agora, né? Eu tenho um propósito, eu sei onde eu quero chegar, mas como que eu chego lá, né? Esse impacto ele vem de onde? Como que eu posso gerá-lo nesse momento? Porque não adianta a gente tentar abraçar o mundo com as pernas, né? A gente tem que entender onde a gente está, como que a gente vai construir, porque o impacto que uma empresa causa, seja né, social, a responsabilidade que ela gera, pode ser, a gente pode ter ele como pensado, né? Nesse sentido, eu quero atingir dessa forma, como a gente estruturou o Solid Transforma. Mas se a gente ainda está no momento que a gente não tem uma capacidade de fazer tudo que a gente quer, a gente tem que ir né, um degrau de cada vez, a gente pode ter impactos que são negativos nesse sentido, né? Se a gente não planeja com o que a gente consegue, porque às vezes vai escapar, né? Às vezes a gente pensa em uma coisa que é muito maior, que a gente não dá muita conta, né, de fazer e no final não dá muito certo. Então, eu acho que o planejamento é muito importante, né? Entender o que a gente tem, quanto produto, quanto as pessoas que querem participar. Eu acho que se tem uma primeira pergunta que a gente tem que responder sobre impacto social, né, as empresas que querem gerar um impacto muito grande o que eu tenho aqui agora? Né? O que eu posso fazer? Eu sei o que eu quero, mas eu posso fazer o que eu quero? Né? Porque senão não adianta a gente seguir nessa... tentando abraçar o mundo com as pernas, tentando fazer mais do que eu consigo, porque aí você não causa nenhum impacto positivo, isso vai gerar uma frustração, porque vai pensar, nossa, mas eu tô, igual né, vocês conversaram antes, eu tô tão pequenininho aqui agora, eu não consigo impactar tudo que eu quero. Calma, tudo tem um tempo para a gente poder desenvolver, para a gente poder pensar, para a gente poder pensar junto também. É um processo coletivo, porque aqui a gente fala dos colaboradores, a gente fala dos nossos clientes também, né, para a gente colocar no centro. Porque quando a gente pensa em todo mundo, né, no ser humano ali no centro, como a gente sempre traz, né, para poder entender, para poder ajudar, para poder fazer o máximo que a gente consegue, eu preciso colocar essa pessoa no centro. Então, como que eu quero ajudar? Coloquei aqui no centro, pensei, elaborei, pensei em grupo, porque essa troca, a troca nessa diversidade de pessoas, de colaboradores, a diversidade cognitiva que a gente tem dentro, né, para poder estruturar o projeto, ela é sempre muito importante. Porque às vezes a gente esquece de um ponto que outra pessoa vira e fala, não, mas Rafa, peraí, você está esquecendo desse detalhe. Igual você falou, a gente vai mapear, mas a pessoa está com fome. Então, peraí, eu preciso dar um passo para trás agora? Acho que eu preciso, né? Então vamos olhar aqui primeiro com calma, porque eu entendo, a vontade de transformar o mundo, eu acho que é de todo mundo, é o tempo inteiro, a gente quer tornar o mundo um lugar melhor, mas a gente precisa ir com calma. E uma coisa bem legal. Nossa, você foi falando de que a gente quer abraçar o mundo, e aí o Rafa me conhece, né? Eu tenho sonhos muito grandes em relação a isso. E lá atrás eu já errei exatamente porque eu não adequei a minha capacidade de execução ao tamanho do meu sonho, né? E aí eu fui muito ingênua em relação a isso. Então, o resultado é que eu não cuidava dos projetos direito, que a gente apoiava, né? Eu não dava o retorno necessário, porque querendo abraçar tudo ao mesmo tempo. Então, isso é muito importante. Agora, o fato de você começar simples, começar pequenininho, não significa que isso é menos importante, né? Isso pode ser a base de você vai desenhar ali uma base de conhecimento e que é muito importante. E aí uma coisa que é muito forte isso, sabe? Quando você trabalha nesse nível de envolvimento com a sociedade, você está falando de essência, você está falando de quem você é, você está ali colocando quem você realmente é de uma forma muito autêntica. Por isso que é importante também, a minha visão é sempre assim, de você abrir projetos ou apoiar projetos que tenham a ver com aquilo que você faz, porque aí você torna a coisa muito mais autêntica, muito mais palpável, e você potencializa quem você é. Né? Então, no nosso caso, escolher o eixo da empregabilidade para as pessoas que estão mais vulneráveis faz todo sentido.
né? Porque a gente quer que a pessoa se desenvolva e tem projetos incríveis, onde a pessoa começa ali com a nossa ferramenta Profiler, mas aí ela faz cursos, ela passa por um processo de desenvolvimento pessoal e ela acaba conseguindo um trabalho onde ela jamais imaginou que ela conseguiria, sabe? Alguns projetos, às vezes, é um passo bem anterior, não tem a ver nem com conseguir a gente apoia projetos onde o objetivo é a pessoa conseguir os melhores empregos lá na Faria Lima, mas eu tenho também alguns projetos onde o objetivo é simplesmente a pessoa se conhecer e entender que ela é um ser humano único, que ela tem potencial, porque a própria vida foi tratando de dizer para ela, né, e as pessoas, que ela não tinha importância, que ela não tinha valor, que ela não tinha habilidades. E aí, quando a gente vem para essa pessoa que está tão vulnerável, quando a gente vem para essa pessoa que está num momento tão fragilizado, e a gente simplesmente entrega ali o autoconhecimento, isso dá força, dá energia, faz com que ela ande. Então, assim, a mesma matéria-prima, ela pode gerar resultados diferentes dependendo do contexto, né? Mas é muito importante que a gente tenha uma tese, né? Uma tese ali, olha, eu vou atacar nisso, porque isso ajuda a construir a identidade da própria marca, né? Isso vai conversando com a marca, né? Mais cedo a gente falou do Sérgio, né? Assim, às vezes a gente conversou com o Sérgio sobre essa questão assim do marketing. Não é errado a empresa fazer marketing, mas assim é complicado quando ela faz o marketing sem aquilo ser verdadeiro, sem aquilo ser de dentro para fora, porque aí fica uma coisa só estética, né? E não fica. E especialmente, assim, é uma visão pessoal que eu tenho, especialmente quando a gente está falando de impacto social, eu acho isso muito grave, assim, eu acho isso muito, muito forte. A gente precisa ter muita responsabilidade e realmente fazer uma coisa que a gente consiga começar e terminar exatamente porque existe expectativa, porque isso envolve pessoas que estão num momento de muita vulnerabilidade, que elas precisam de todo o nosso respeito e elas precisam de uma resposta, né? Então, a gente não pode brincar com essas pessoas, essa é a verdade. A gente não pode simplesmente usar essas pessoas, a gente precisa ter realmente uma vontade genuína de gerar um impacto positivo na vida delas, isso é fundamental. E levar o time junto, isso é muito importante, sabe? E uma das coisas que levou a gente a desenvolver o Solid Transforma é que a gente começou a reparar que no próprio WhatsApp da empresa, as pessoas começavam de forma voluntária a fazer movimentos. Então, teve uma época que o pessoal aqui fez um bazar para construir casa para as pessoas que estavam desabrigadas. Eu lembro que teve uma época que o pessoal fez uma campanha para alimentar os animais de rua. Então, assim, eu percebi que tinha uma necessidade do grupo de fazer algo maior. E aí eu falei, não, nisso a Solids pode ajudar. Até porque a gente tem uma crença, o nosso primeiro princípio da Solids tem a ver com ver o trabalho de uma forma muito mais ampla. Trabalho para a gente não é só uma relação contratual, a gente acredita que o trabalho é um ambiente onde a gente pode crescer financeiramente, sim, profissionalmente também, mas a gente acredita que a gente pode crescer no trabalho de forma social, espiritual, sabe, como ser humano. Então, a gente leva muito a sério o poder do trabalho. Então, para a gente fazer muito sentido pensar em ações de impacto social, porque quando eu envolvo, né, os solidianos no trabalho voluntário, quando eu coloco ele em contato com esses projetos, eu estou contribuindo para o desenvolvimento dele, para essa dimensão que a gente tem, né? Eu acho que o nosso olhar de gestão de pessoas tem que ser cada vez mais amplo, né? Então, as pessoas elas querem crescer sobre todos os aspectos da vida dela. E quando a gente faz uma ação de impacto social, quando a gente realmente cria uma relação com a comunidade, onde a gente está ajudando ali a tornar a comunidade onde a gente vive melhor, a gente está alimentando as pessoas que estão com a gente de uma coisa um pouco maior. A gente está entregando uma coisa. A gente está vendo esse ser humano que está ali com a gente sob um olhar muito maior, muito mais amplo e muito mais profundo. Então, isso tem a ver, quando a gente fala, né, dessas ações de impacto social, eu enxergo isso como uma ação de desenvolvimento de ação de pessoas. Por isso que eu acho muito importante sempre
linkar ali com o voluntariado. Até porque esse voluntariado ele vai fazer com que as pessoas aprendam muitas coisas novas. O voluntário tinha uma pessoa que postou aqui mais cedo, esqueci o nome dela. Ela falou assim: olha, eu fiz trabalho voluntário a minha vida toda, isso muda a vida. Eu também. Eu cresci fazendo trabalho voluntário, assim, tudo que vocês imaginaram, eu já fiz em termos de trabalho voluntário. Eu comecei com 8, 9 anos de idade, né? Meus pais sempre me colocaram. Isso muda a vida das pessoas, né? Então, você poder proporcionar isso também, né? Então, é um convite para as empresas, né? Para ter esse olhar de impacto social, mas também envolver os colaboradores. As pessoas que estão nas nossas empresas, elas estão querendo ser algo maior, elas estão querendo se alimentar de uma coisa maior. E isso é muito importante. Né, Rafa? Eu acho super. Agora eu vou já voltar a tudo que você falou para pegar tudo isso, porque eu acho tão importante quando a gente ouve isso dentro das empresas, porque a gente falou muito sobre marketing aqui inicialmente, sobre esse marketing vazio, né? Eu também não, eu acho que o marketing é importante, sim. A gente precisa dar visibilidade para as pessoas, a gente precisa colocá-las lá. Mas isso precisa ter um propósito de que vem de dentro também, né? Não adianta nada a gente fazer, tornar uma coisa estética que não tem um respaldo interno, que não tem uma possibilidade da gente falar isso em outros meios, de trazer isso numa forma de voluntariado, porque é exatamente isso que você falou. Quando a gente pensa no ser humano, né, como ele é único e como ele pode ajudar a gente em todos esses processos, a gente vai muito mais longe. E a gente vai muito mais longe juntos, né? Que eu acho que é toda a importância do Sólidos Transforma. Quando a gente traz esse campo do voluntariado, e eu também, né, faço parte do voluntariado desde muito pequeno, que veio da minha família, e quando eu tenho a possibilidade de passar isso para frente, seja para amigos, seja dentro do meu ambiente de trabalho, né, falando para as pessoas, gente, vai ter esse evento aqui no final de semana, vamos ajudar? Vamos fazer todo mundo junto? E a gente fez isso, assim, tem pouco tempo, com pessoas que trabalham comigo, que estão juntas, que a gente virou e falou assim, gente, tá frio, né? Aqui em BH tá assim muito, muito gelado. E a gente tem todas essas campanhas atuais de agasalho, enfim, né? E as pessoas que estão com fome, o que a gente pode fazer por elas? Bora juntar, quem puder, respeitando os distanciamentos, a gente vai fazer vamos fazer marmita, vamos fazer o que a gente tem, vamos botar a nossa força aqui no meio, porque é isso que a gente consegue fazer agora. Então vamos lá, é isso que a gente tem, né? Pensando também na minha unidade como ser humano, o que eu consigo fazer sozinho agora? Eu consigo fazer uma marmita? Bora fazer uma marmita. E aí, quando a gente senta todo mundo junto, né, numa reunião dentro da Solids, por exemplo, e pensa, o que a gente pode fazer agora? E aí a gente traz todas essas pessoas que pensam diferente e que estão em momentos diferentes e que veem a realidade à nossa volta de forma diferente também, isso, assim, traz uma magnitude muito maior e o impacto é gigantesco. E às vezes a gente imagina que a gente está fazendo uma coisa, né? A gente está fazendo o nosso melhor e a gente às vezes pensa, nossa, acho que está faltando alguma coisa. E quando a gente vê o resultado daquilo ali, é uma coisa tão grande, que isso traz muita felicidade, assim, para o time inteiro, que a gente fala, a gente conseguiu. E a gente conseguiu, assim, mobilizando coisas que a gente nem imaginou que a gente ia conseguir mobilizar. Mas também é muito importante nesse momento botar o pezinho no chão, né? Olhar e falar assim, a gente consegue? E aí acho que nesse momento também de estar em grupo, um vai puxando o outro, falando, calma, a gente não tem capacidade de fazer isso ainda. A gente não consegue fazer isso. Mas a gente consegue adaptar para fazer desse outro jeito. Vamos tentar? Bora seguir em frente dessa forma? E aí a gente vai construindo cada vez mais, e eu acho que a cada ação, né? Quando a gente fala de Sólidos Transforma, quando a gente faz a primeira, e a gente olha e fala, poxa, isso aqui deu muito certo. Isso aqui faz todo sentido. Para onde a gente pode ir agora? Né? A gente já começa a se fazer outras perguntas nesse sentido, que eu acho que é muito importante. Acho que no processo de impacto social, as perguntas são muito importantes para a gente saber para onde a gente quer ir, né? Das nossas capacidades. E aí a gente olha e fala, eu acho que a gente pode seguir para esse outro caminho. Vamos tentar? Então vamos tentar. E a gente começa a estruturar, a gente começa a planejar. Opa, não estamos conseguindo. Então, vamos olhar, vamos dar um passo para trás, porque eu acho que a frustração em alguns momentos ela pode acontecer, né? Porque a gente está querendo impactar socialmente muitas pessoas. E a gente traz muito do nosso coração, né? Eu acho que isso faz muito parte da nossa construção aqui dentro da Solids, que é trazer esse amor porque a gente entende, porque a gente quer viver. Então,
às vezes a gente precisa gerenciar a nossa frustração no impacto que a gente quer causar também, porque nem sempre a gente vai conseguir. Às vezes a gente vai encontrar uma barreira que naquele momento a gente não consegue passar. Será que eu consigo dar a volta? Será que eu consigo pular essa barreira? E a gente pensando junto, pensando no ser humano, pensando na nossa construção, a gente consegue ir muito longe, né? Pensar nos detalhes também é muito importante, onde a gente vai chegar com isso, como que a gente vai desenvolver todo esse processo. Porque, no fim das contas, a gente quer que ele seja o mais positivo possível, né? E as pessoas estão de olho ultimamente, as pessoas estão vendo, a gente está conectado, né? Tá todo mundo vendo tudo. E às vezes as pessoas esperam muito das pessoas, né? Essa coisa da influência, ela vem muito forte ultimamente, de um posicionamento, de uma atitude, de uma fala, que às vezes a gente não consegue dar naquele momento, né? Então acho muito importante a gente trazer isso também, porque a gente vive uma geração eventual que quer cancelar tudo ao mesmo tempo, mas calma, não vamos cancelar. Vamos ver por que isso não aconteceu, vamos tentar entender os processos, né? Vamos tentar entender onde que a gente errou, onde que a gente errou. Vamos mudar? Vamos mudar. Porque isso é importante também, né? Porque às vezes a gente, sem querer, causa um impacto negativo. E aí, calma, pode acontecer. A gente pode reverter essa situação também, né? Parar, respirar, fazer o exercício do ombrinho, que é levantar a cabeça, olhar para o lado e virar assim, quem pode me ajudar agora? Né? Porque a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Né? Acho que, principalmente falando em História de Transforma, não vai ser o Rafa e a Mônica sozinhos que vão dar conta de tudo que a gente está planejando. A gente precisa, né, das pessoas junto com a gente. E a gente fala muito, assim, a gente fala o tempo inteiro dentro da Solids. Vamos colocar o ser humano aqui no meio, né? Vamos colocar o coração, vamos pensar, né, no que a gente quer, mas a pessoa está no centro, né? Porque quando a gente cria esse ambiente onde a gente coloca a pessoa no centro, e agora falando como CS também, a gente coloca o nosso cliente no centro depois de um tempo. A gente consegue imaginar como que a nossa empresa vai causar esse impacto tão positivo, né, na vida dos nossos clientes, para que eles também possam causar mais impacto positivo ao redor deles. Legal. Rafa, esse é outro assunto. Se deixar, gente, eu falo o dia inteiro. Mas olha só, a gente tem umas perguntas. Eu respondo uma, você responde outra, pode ser? Combinado. Então, vamos lá. Para você, Rafa, existe uma fórmula para começar a impactar positivamente quem está ao nosso redor? Eu acho que fórmula não, né? Porque às vezes algumas coisas fogem de uma fórmula que a gente cria eventualmente. Mas eu acho que existem as perguntas que você deve se fazer no primeiro momento, que o que eu tenho agora que eu posso trazer para gerar esse impacto, né? Pensar que impacto eu quero gerar. Eu tenho o que eu preciso, eu tenho todas as ferramentas necessárias para gerar esse impacto. Se eu não tenho, o que eu tenho? Né? Eu acho que essa é a primeira pergunta a se responder, porque é aquela coisa que a gente falou lá no início, abraçar o mundo com as pernas não vai gerar um impacto positivo, você não vai conseguir construir isso que você quer. Você tem um plano, você sabe onde você quer chegar, mas você precisa olhar para as ferramentas que você tem ao longo desse caminho. Né? Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, né? O que você tem que pode impactar e quem está ao seu lado que pode te ajudar nesse processo. Eu acho que gente, não tentem. Assim, eu acho muito bacana quando a gente consegue fazer as coisas com as próprias mãos, impactar positivamente, mas vamos olhar para quem está do nosso lado também, quem pode ajudar a gente nesse processo. Porque juntos, né, a gente consegue pensar melhor e fazer mais. Então, fórmula não, mas se faça essa primeira pergunta, as duas. O que eu tenho que pode impactar e quem pode me ajudar? E uma coisa, Rafa, tem muita coisa pronta, né? Às vezes a gente quer começar do zero na empresa, né? Uma vez eu fiz uma viagem para a África que me impactou bastante, onde eu fui conhecer projetos sociais ali naquela realidade ali de Moçambique, na Escozilândia, ali perto e na África do Sul também. E uma coisa assim, eu fui com a cabeça assim, nossa, precisa de ter vários projetos ali. E quando eu cheguei lá, eu descobri, sim, assim, vários projetos que já existiam, já funcionavam e que assim, eu não era necessário mais um projeto, mas era necessário você reforçar e apoiar os projetos que já estavam lá. Já existiam pessoas ali que, sabe? E a mesma coisa aqui nessa realidade. Aqui no Brasil, a gente tem muitos projetos bons, projetos consistentes. Então, de repente, a sua empresa, ela pode
ela pode adotar um desses projetos, né? Aqui mesmo a gente não começou nenhum projeto do zero. A gente apoia dezenas de ONGs e dezenas de movimentos que já estão lá, já sabem fazer melhor do que eu, já tem método, né? A gente tem, por exemplo, o Hub Social, que é ele vai acelerando projetos sociais, então, assim, tem metodologia, tudo muito mais eficiente a gente conseguir já apoiar o que já existe. Então, às vezes, o primeiro passo... A gente não precisa inventar a roda, né? Exatamente. Procura um projeto que já funciona, que está rodando, mas que com certeza precisa. Uma ação muito bacana que a gente faz aqui é que o Hub Social, ele acelera projetos sociais. Então, as 2 vezes no ano, o que acontece? Os acelerados pelo Hub Social vêm para a Solids, tem aulas, né? A gente dá mentorias, e aí, quando eu falo a gente, é a Solids inteira, né? As pessoas se envolvem apoiando e fortalecendo esses projetos que já existem. Esse é um caminho, né? Então, assim, um jeito de começar é procurar quem já está fazendo e ver de que forma você já pode apoiar quem já está nessa estrada executando muito bem. Provavelmente essa pessoa vai executar melhor do que você. É um jeito de ajudar, né? E aí uma pergunta, a cultura pode gerar um impacto externo? Claro que pode. Cultura tem que transbordar. E aí eu vou dar vou dar um spoiler, gente. A gente já falou disso, mas é um spoiler. Que a gente aqui na Solids, a gente está mudando, né? A gente está revisando os nossos princípios, os nossos valores. E na semana que vem a gente vai lançar um valor, um princípio da Solids, que é amar é um verbo. E o que é o amar é um verbo? Vai ser um estímulo constante para que as pessoas dentro da Solids, elas escolham amar as pessoas. Entendendo que amor não é uma coisa assim, pronto, eu amo. Não, nós como pessoas, a gente tem capacidade de fazer o bem e o mal, né? Então, todos os dias acordar com aquela decisão de fazer o bem, de amar, de querer o melhor para o outro. E isso de forma concreta. Como amar é um verbo e isso demanda ação, o Solids Valoriza, ele está ali no centro dessa ação. Ou seja, qual é a forma como eu manifesto esse meu amor, esse meu cuidado? Através do outro, fazendo algo pelo outro, né? E olha só, isso é um princípio corporativo que a gente está colocando, e que isso vai transbordar, já transborda, e que isso vai parar em lugares que a gente nem imagina. Isso para lá na população de rua, isso para na população desfavorecida, isso para nas pessoas que não estavam esperando um gesto de amor, né? Então, a gente precisa realmente ter uma cultura que transborde, né? Que alimente o nosso povo, né? Igual aqui eu preciso construir uma cultura que alimenta cada solidiano, mas eu não posso parar no solidiano, eu preciso transbordar, isso tem que ir para a rua, isso tem que ir para os clientes, isso tem que ir para a comunidade, isso tem que ir para o ecossistema. Então, a cultura, quando ela é forte, ela transborda. E nesse aspecto de impacto social, por isso que a gente começou como uma ação interna. Agora está virando um princípio, porque a gente tem que dar fruto, né? E um dos frutos que eu quero é, quando tudo isso passar, Mônica, o que você construiu? No que a Solids se transformou? A Solids se transformou num lugar onde as pessoas amam verdadeiramente as outras. A gente cresceu em número, a gente cresceu em resultado, nada disso é excludente, e é muito importante que a gente tenha um mindset adequado dessa nova economia, né? A gente cresce em número, a gente cresce em rentabilidade, a gente cresce em lucro, mas a gente cresce como pessoa, a gente cresce gerando impacto, a gente cresce mudando vidas, a gente cresce fazendo a diferença, porque no final do dia, meu amigo, é isso que conta, né? Quando a gente, né, fechar os nossos olhos e fizer uma reflexão, o que eu fiz da minha vida? É isso que vai marcar. Te garanto que isso vai gerar muito mais impacto do que as outras coisas, né? Então, eu sou uma pessoa que eu não quero desperdiçar minha vida. E é por isso que eu acho que impacto social é uma coisa para hoje, é uma pauta para hoje,
para todas as empresas e principalmente para todas as pessoas que estão dentro da empresa. Então, fica aí um convite para que cada um de vocês, com o recurso que tem, com o que pode, que você, dentro da empresa, construa essa cultura que transborda e muda a vida do outro e que faça a diferença do outro. Não é isso, Rafa? É isso, eu acho que, inclusive, pensando em toda essa construção, as pessoas que olham para a Solids e falam, eu quero ir trabalhar nesse lugar, porque lá eu sei que eu posso ser quem eu sou, eu posso trazer a minha realidade, eu posso falar das minhas vivências. Então, é o que você falou, é um ecossistema todo conectado, e a gente tem que pensar muito, prestar muita atenção nisso, porque os impactos vêm de todos os lugares, as empresas, né, elas olham umas para as outras e pensam, eu acho que está na hora da gente mudar, e a gente tem que mudar para melhor. Né? Então, como a gente fala, a gente sempre pode se desenvolver, a gente sempre tem um ponto a desenvolver, né? Então, vamos seguir sempre melhor, trazendo muito amor para as pessoas, porque amar é um verbo, né? Como a gente já está trazendo aqui, vamos trazer essa ideia para todo mundo. E é isso aí, pessoal. Gente, olha só, nós não falamos de cada projeto específico, porque para a gente não passar, para a gente falar com carinho de cada um, mas acompanhe nas nossas redes. Nos próximos dias a gente vai apresentar cada projeto do Solids Transforma. Você vai poder conhecer, você vai poder entender, quem sabe se inspirar como benchmark, ou quem sabe ajudar também. Entra nessa com a gente. Também quero ajudar, Mônica, o que eu faço? Então, a gente vai apresentar o Solids Transforma em detalhes. Vocês vão conhecer todos os projetos ao longo dos dias. Cada dia a gente vai mostrar um. E eu espero muito que realmente que esse momento, né, Rafa? Vamos fazer outros também, né, Rafa? A gente precisa falar disso. O pessoal foi postando que a gente precisa falar mais disso, né? Então, a gente, especialmente hoje, né, que é um dia que a gente precisa falar de amor, que a gente precisa falar realmente de unidade, de coexistência, de estar todo mundo junto, né? Nada como o amor para unir as pessoas. E que você fale mais disso. A gente precisa de coragem para falar, porque parece esquisito, né? Falar de amor em empresa. Não, aqui a gente fala de amor em empresa, dentro da empresa também. E a gente precisa mais disso nas nossas vidas, né? E eu quero convidar cada um de vocês, então, para embarcar nessa com a gente, que amar é um verbo e gerar impacto social é o que precisa ser feito e é uma das formas de materializar esse amor que a gente precisa transbordar para a sociedade. Pessoal, muito obrigada, Rafa, obrigada pelo papo. Obrigado você, Mônica, sempre um prazer. E o Rafa é aquela pessoa que está conectada. Olha, Mônica, olha que material legal sobre inclusão, vamos fazer isso. O Rafa tem me ajudado muito, eu aprendo muito com ele. E está sendo muito bacana essa caminhada. Obrigada, Rafa. Pessoal, espero que você tenha se inspirado, que você tenha refletido e qualquer coisa estamos à disposição. E o RHD está só começando, gente. Tem muito mais coisa boa pela frente. Até a próxima. Tchau, tchau.